Você já reparou que tem coisas que você faz quase que no automático, mas ainda assim elas saem muito bem feitas? Pois bem, esse é o poder da disciplina. A partir do momento que a gente consegue fazer as coisas muito bem feitas, mas sem precisar colocar tanto esforço, tanto pensamento naquilo, é porque a gente alcançou esse estágio da disciplina. A gente entendeu que a gente precisa fazer o que tem que ser feito, independentemente da situação e do dia que a gente está vivendo. É claro que para chegar nesse patamar, a gente vai precisar se esforçar muito nesse começo, para a gente conseguir alcançar a tal da rotina e da disciplina. A gente vai precisar começar de algum lugar, e esse algum lugar geralmente é o ponto zero ou o ponto 1. E nesse período que a gente está desenvolvendo aquela atividade, tornando ela parte da nossa rotina, a gente vai ter que se esforçar muito para conseguir alcançar o patamar inicial, que é de manter a constância. Então, quando a gente se propõe a começar alguma coisa, a gente acaba sofrendo bastante nesse início. A gente luta, 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 parece que a gente não sai do lugar, parece que a gente não progride, parece que a gente tem que estar o tempo todo 100% focado naquilo para conseguir fazer. A gente vê como um sacrifício, a gente tem que se esforçar mais do que o necessário. Mas a partir de um certo tempo, a gente acaba internalizando aquela nova atividade, aquela nova habilidade e as coisas acabam ficando mais naturais. A gente consegue transformar aquele dever em algo um pouco mais prazeroso e também algo um pouco mais robotizado. Mas não no sentido de que você está fazendo só por fazer, porque você tem que fazer e pronto, acabou. Sim, porque você entendeu que aquilo é extremamente importante para o seu desenvolvimento, para o seu progresso, e você finalmente internalizou aquela atividade como parte da sua rotina. Você conseguiu desenvolver a disciplina necessária para fazer aquilo como tem que ser feito. Então, é diferente quando você só faz empurrando com a barriga. Por exemplo, quando você odeia o seu trabalho ou quando você tem que fazer uma faxina em casa e você se vê na obrigação de cumprir aquela tarefa, bater seu ponto e ir embora ou terminar a sua faxina e poder descansar, poder ir para o celular ou poder fazer alguma outra coisa. É diferente desse peso da obrigação. Quando a gente está com a disciplina alinhada e a gente entende que aquela atividade é necessária para nós, a gente faz ela de uma forma um pouco mais automatizada, a gente já não precisa mais de todo aquele esforço, mas também a gente sente um prazer em fazer aquilo porque a gente sabe que no longo prazo aquilo vai fazer com que a gente tenha um retorno. Então, a disciplina nada mais é do que uma fonte de poder para que a gente possa todos os dias levantar da cama e fazer o que tem que ser feito. Todos os dias a gente possa progredir um pouquinho mais naquilo que a gente se propõe a fazer. Então, quando a gente entende que a disciplina faz parte da nossa vida, a gente já não vê aquilo como algo chato. Porque na escola, quando a gente está estudando ali ainda os primeiros anos até o ensino médio, a gente tem as nossas disciplinas, a gente tem que tirar uma nota X para passar de ano, para conseguir progredir e ir para o próximo estágio. E a gente vê a disciplina como algo chato. Ou às vezes a gente pode pensar em alguma coisa mais militarizada, pensar no exército, pensar na polícia, pensar em uma hierarquia um pouco mais consolidada e ver a disciplina como aquela coisa maçante, entediante, que a gente tem que simplesmente seguir calado, sem questionar. Mas quando a gente entende que a disciplina faz parte da nossa vida como uma ferramenta para que a gente cresça mais rápido, para que a gente atinja um lugar melhor, a gente faz as pazes com a disciplina e a gente entende que ela não é só aquela conversa chata que a gente ouvia quando a gente era mais novo, dos outros falando: ah, você precisa ter ordem, você precisa ter disciplina, você precisa ter rotina para que a sua vida seja melhor. E a gente, quando é mais novo, ouve isso e pensa: ah, isso daí é papo furado, isso daí é coisa de careta, isso daí é coisa de gente chata. Mas na verdade, quando a gente envelhece e vê que o tempo voa de fato e que as coisas acontecem muito rápido, a gente entende que nesse
curto espaço de tempo que a gente tem durante o dia, essas 24 horas que a gente tem durante o dia, a gente precisa organizar muito bem o nosso tempo quando a gente quer fazer mais do que só o mesmo, right? Quando a gente quer ir um pouquinho além daquele nosso comum, de acordar, ir para o trabalho, voltar do trabalho, fazer o que tem que ser feito e dormir. Quando a gente quer dar esse passo além para viver uma vida melhor, para viver algo novo, a gente entende que a disciplina é fundamental, porque a gente vai precisar conciliar a nossa rotina atual com uma atividade extra que até então a gente não estava fazendo. E aí a disciplina vem como uma ferramenta perfeita para fazer com que a gente concilie essas duas novas realidades. A realidade que a gente está criando com a realidade que a gente já consolidou, que a gente já vive. E aí a disciplina entra de uma forma maravilhosa para fazer com que a gente entenda a nossa necessidade de avançar, de fazer as coisas, mesmo quando a gente está cansado, entediado ou quando a gente não está vendo o progresso imediato. E a gente consegue continuar nessa jornada fazendo aquilo que tem que ser feito e sabendo que quanto mais a gente faz, mais fácil vai se tornando. Por exemplo, pensando na questão da gravação dos vídeos, quando eu comecei, eu ficava, às vezes, matutando e escrevendo roteiro. Isso eu estou falando do começo mesmo ali, de um ano e pouco, 2 anos atrás. Depois eu vi que eu podia simplesmente ligar a câmera e tentar trazer uma ideia coerente e contar um pouco da minha trajetória, contar alguns exemplos e fazer com que tudo se encaixasse sem eu precisar perder todo aquele tempo de escrever um roteiro. E depois fazer um vídeo engessado onde eu estava só lendo alguma coisa, repetindo alguma coisa. Então, depois de um certo tempo, isso acaba se tornando parte da minha rotina e com a disciplina eu acabo fazendo com que isso se torne uma tarefa mais leve, algo mais tranquilo, um momento mesmo de uma conversa, como se eu estivesse falando com algum amigo e tivesse num momento de bate-papo descontraído ali, apenas soltando as ideias. Isso também poderia se aplicar para qualquer outra área que a gente está pensando. Então, se você quer aprender um novo idioma, se você quer aprender uma nova habilidade, você vai ter que exercitar aquilo diariamente. E conforme o tempo for passando, você vai ver que aquilo vai se tornar mais natural para você. Vai ser mais fácil de executar aquela rotina, pois você entendeu que a disciplina ficou como sua aliada e agora você consegue fazer aquilo depois de um certo tempo com mais tranquilidade, mais automação e sem precisar de tanto esforço igual você tinha no começo. Por isso, repito, já falei isso em outro vídeo, é só começar, mas para começar a gente vai precisar ter esse impulso maior, esse esforço a mais e depois com o tempo, quando as semanas passarem, os meses passarem, tudo vai ficando mais tranquilo, mais natural, pois vai fazendo parte da nossa rotina e a disciplina faz com que a gente fique um pouco menos sobrecarregado. A gente vai continuar fazendo aquela atividade dia após dia, mas já não é mais tão dolorido, já não é mais tão difícil. A gente já consegue fazer mais em paz, às vezes até sem pensar tanto, mas ainda assim entregando um bom resultado. Então, fica de tarefa de casa para que você faça as pazes com a disciplina. Não veja somente como aquela coisa chata, careta ou hierárquica, mas sim como uma ferramenta que vai te ajudar no longo prazo a alcançar os seus objetivos. Por hoje é isso. Até a próxima. Valeu!